Beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que eu adoro: seguro garantia contratual. É tipo um anjo da guarda para seus contratos. Isso aí. É segurança na medida para garantir que tudo vai correr como combinado. E a gente vai desvendar tudo com base no manual oficial, viu? Informação direto da fonte. Pode ter certeza. Vamos explorar cada cantinho desse mundo, do básico ao avançado. Então vamos começar do começo. Quem são os personagens principais dessa história? Bom, temos três figuras importantes. O segurado, que é quem quer se proteger, o tomador, que precisa cumprir as obrigações, e a seguradora, que garante a segurança se o tomador der um passo em falso. Para ficar mais claro, vamos ao exemplo da construção de uma escola que o manual detalha. Boa. É um exemplo perfeito. A prefeitura, que contratou a obra, seria o segurado. Afinal, ela quer ter certeza que a escola vai ficar pronta. A construtora, que está tocando a obra, seria o tomador. E a empresa que oferece o seguro-garantia, a seguradora, entraria em cena se a construtora não cumprisse o combinado. Exatamente. É como se a seguradora fosse uma fiadora, garantindo que a prefeitura não fique no prejuízo. Show de bola! Agora que já sabemos quem é quem, me explica uma coisa. Como funciona essa proteção na prática? Vamos lá. Um ponto crucial é o valor da garantia. É como se fosse o tamanho do escudo. Quanto maior o valor, maior a proteção, mas também maior o custo. E quem decide o valor? Quem define é o segurado, pensando no tamanho do risco que está correndo. No caso da escola, a prefeitura precisa analisar os custos da obra para definir um valor que a proteja se a construtora não entregar o que prometeu. Faz sentido. Imagina um perrengue se a obra parar no meio do caminho. Pois é. Por isso o seguro-garantia é tão importante. E por falar em tempo, outro ponto crucial é o prazo de vigência. É como se fosse um cronômetro que define por quanto tempo essa proteção vai durar. Então o seguro-garantia tem um prazo. Geralmente sim, ele costuma acompanhar o prazo do contrato principal. Na construção da escola, por exemplo, a vigência do seguro pode ser de anos, até a obra ser finalizada. Mas em outros casos, como no fornecimento de máquinas, o prazo pode ser mais curto, só até a entrega do equipamento. Entendi. E se a construtora simplesmente abandonar a obra ou a máquina nunca chegar? O que acontece? Aí entra em cena o famoso sinistro. É quando o tomador não cumpre o combinado, sabe? O manual explica os tipos de sinistro, desde pequenos atrasos até o abandono total do contrato. E quando o sinistro acontece, como o seguro-garantia protege o segurado? Através da indenização, a seguradora pode agir de duas maneiras: pagando uma grana para cobrir o prejuízo ou, acredite se quiser, assumindo a obrigação do tomador. Que legal. É como se a seguradora arregaçasse as mangas e resolvesse a situação. Isso mesmo. No caso da escola, a seguradora poderia contratar outra construtora para finalizar a obra, por exemplo. Mas me diz uma coisa. A seguradora sempre precisa pagar o valor total da garantia quando acontece um sinistro. Nem sempre. Entra em jogo o saldo de crédito do tomador. Se a consultora, por exemplo, já tivesse recebido parte do pagamento antes de abandonar a obra, esse valor seria descontado da indenização. É justo, né? Afinal, o seguro-garantia é para proteger, não para dar lucro. Com certeza. E se a prefeitura decidir mudar o projeto da escola no meio do caminho, aumentando o valor da obra, precisa avisar a seguradora. Ótima pergunta. Mudanças no contrato que impactam o seguro-garantia precisam ser comunicadas à seguradora. Seria como mudar as regras do jogo no meio da partida, né? Exatamente. No caso da escola, essa mudança no projeto poderia aumentar o valor da indenização se algo desser errado, impactando diretamente a seguradora. Entendi. E existem situações que a seguradora não cobre. Tipo, se a culpa for da prefeitura e não da construtora. Sim, é o que chamamos de riscos excluídos. Se a prefeitura, por exemplo, descumprisse o contrato com a construtora e a obra fosse paralisada por culpa dela, a seguradora não precisaria cobrir o prejuízo. Claro. A seguradora está ali para proteger de problemas causados pelo tomador, não pelo próprio segurado. Isso aí. E, para finalizar, me fala, como esse seguro-garantia termina? É só esperar o contrato acabar. Na verdade, existem diferentes jeitos do seguro-garantia acabar. As obrigações podem ser cumpridas, as partes podem decidir encerrar o contrato, o valor da indenização pode esgotar a cobertura, o contrato principal pode ser extinto ou o prazo de vigência pode simplesmente terminar. Caramba, quanta informação importante. Já deu para ter uma boa noção do que é o seguro-garantia contratual e como ele funciona na prática, né? É isso aí, mas ainda temos muito para explorar. E na próxima parte da nossa imersão, vamos mergulhar em aspectos ainda mais complexos do seguro-garantia. Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para desvendar mais segredos do seguro-garantia. Na primeira parte, a gente explorou o básico, né? Quem são os envolvidos, como funciona a cobertura. E até o que rola quando o contrato vai pro beleléu. Isso aí. Mas agora, vamos mergulhar em uns detalhes mais cabeludos que podem fazer toda a diferença. Beleza.
Tipo, a gente comentou que é importante avisar a seguradora se tiver mudanças no contrato, certo? Sim, é a tal da comunicação da alteração do objeto principal. Mas, e aí, essa comunicação é sempre obrigatória? Boa pergunta. É que, sei lá, parece que seria mais seguro avisar sempre, né? É que... O manual explica que a regra do seguro-garantia não obriga essa comunicação. Ah, tá. Então quem decide? Quem define se precisa ou não avisar. E como avisar é a seguradora. Tá lá nas condições do contrato, sabe? Então, o segurado precisa ficar esperto e ler tudo direitinho. Mas me diz, se a seguradora exigir essa comunicação e o segurado esquecer de avisar, já era. Perdeu o direito à indenização. Calma lá. Não é bem assim. A regra é clara. Se a seguradora exigir a comunicação e o segurado não fizer, ele só pede a indenização se a mudança no contrato tiver relação com o problema que aconteceu e aumentar o risco. Entendi. Então, não basta só esquecer de avisar, a seguradora precisa provar que a mudança no contrato realmente a prejudicou. Exatamente. É uma forma de proteger o segurado, sabe? Mas, é super importante ler o contrato com atenção e entender direitinho as regras do jogo. Falando em regras do jogo, lembra que na primeira parte você falou da expectativa de sinistro? Tipo, quando já dá pra sentir que algo vai dar errado no contrato? Lembra-se. E aí, o segurado precisa avisar a seguradora sobre essa expectativa. Boa pergunta. Uhum. Assim como na comunicação da alteração do contrato, a expectativa de sinistro também depende das condições da seguradora. Então, a seguradora pode escolher se quer ou não ser avisada. Isso. E se o segurado não avisar, ele só perde a cobertura se a falta do aviso prejudicar a seguradora. Puxa, a cada detalhe que a gente desvenda fica mais claro que é preciso ler o contrato com lupa. Mas, voltando ao sinistro, como é que a gente define a data exata que ele aconteceu? Ótima pergunta. Lembra que a data do sinistro é super importante para saber se o seguro-garantia vai cobrir o problema ou não. Sim. Então, um manual define a data do sinistro como a data da inadimplência. Ou seja, o dia em que o tomador deixou de cumprir a obrigação, independente de quando isso foi comprovado. Então, mesmo que a comprovação do sinistro demore e aconteça depois do seguro-garantia acabar, a seguradora ainda precisa cobrir o problema. Se a inadimplência aconteceu durante o período de cobertura, sim. Ufa, que bom. Mas e se o segurado precisar de mais de um seguro-garantia para o mesmo contrato? Tipo, para garantir tudo em dobro. Normalmente não pode ter mais de um seguro-garantia para o mesmo risco. Por quê? Para evitar confusão, sabe? Imagina duas seguradoras brigando para ver quem paga a conta. Ia ser uma zona. Mas se forem riscos diferentes. Aí sim, o manual fala das apólices complementares. Elas podem ser usadas para cobrir diferentes obrigações de um mesmo contrato ou diferentes etapas de uma mesma obrigação. Seria como ter um escudo com várias camadas de proteção. Exatamente. E se acontecer algo que não está coberto pelo seguro-garantia, a seguradora pode simplesmente se recusar a pagar. Para evitar surpresas, a seguradora precisa listar os riscos excluídos no contrato, de forma clara e objetiva. É como um manual de instruções, sabe? Mostrando o que está dentro e o que está fora da cobertura. Mais um motivo para ler o contrato com atenção, né? Com certeza. Conhecendo os riscos excluídos, o segurado pode buscar outras formas de se proteger ou negociar a inclusão de outras coberturas. Legal. Mas me fala, o segurado pode perder o direito à indenização mesmo se o problema estiver coberto pelo seguro? Pode, sim. É o que chamamos de perda de direitos assegurados. Tipo, quando? Acontece se ele descumprir alguma regra do contrato do seguro-garantia. A gente já falou da falta de comunicação, da alteração do contrato e da expectativa de sinistro. Tem mais? Tem, sim. Agir de má fé, omitir informações importantes ou descumprir outras obrigações do contrato também pode levar à perda da indenização. É como quebrar as regras do jogo, né? Exatamente. E para finalizar essa parte, vamos falar do contrato de contragarantia. Contra a garantia, que nome complicado. Mas é bem simples, na verdade. É um acordo entre a seguradora e o tomador, que funciona como um seguro para a própria seguradora. Tipo, a seguradora se protegendo do tomador. Isso. É como se a seguradora dissesse: olha, se eu tiver que pagar a conta por sua causa, você vai me reembolsar. E como isso funciona? O tomador precisa dar uma garantia para a seguradora, como um depósito em dinheiro, um imóvel ou outros bens. É uma segurança para a seguradora, caso o tomador não a reembolse pelos valores pagos ao segurado. Entendi. É a seguradora garantindo que não vai sair no prejuízo. Exatamente. O contrato de contragarantia é uma peça fundamental no quebra-cabeça do seguro-garantia. Nossa, quanta informação. A cada etapa, o seguro-garantia se mostra mais complexo e fascinante. É verdade. Mas calma, ainda não acabou. Na próxima parte, a gente finaliza essa imersão, explorando os últimos detalhes do seguro-garantia. Fiquem ligados. Até a próxima. Fala, pessoal. Chegamos à última parte da nossa imersão no seguro-garantia contratual. Já vimos um monte de coisa, né? Os personagens, a proteção, os pontos que a gente precisa ficar atento.
A gente desvendou bastante coisa sobre essa ferramenta que garante mais segurança nos contratos. Mas, como tudo na vida, o seguro-garantia também tem um fim, né? Verdade. E o manual explica direitinho quais são as situações que levam ao término do contrato do seguro-garantia. Quais são elas? Olha só, são 5 cenários. O primeiro é quando as obrigações que o seguro-garantia são cumpridas. Ou seja, quando tudo acontece como combinado. Normal, né? Se o tomador cumpriu com tudo, o seguro-garantia se encerra naturalmente. Exatamente. O segundo cenário é quando o segurado e a seguradora decidem, juntos, encerrar o contrato. Ah, entendi. Mesmo que o contrato principal ainda esteja valendo, eles podem decidir acabar com o seguro. Isso. Às vezes, as partes chegam a um acordo e veem que o seguro não é mais necessário. O terceiro cenário é quando a seguradora faz o pagamento total da indenização. Ou seja, se a seguradora precisar cobrir um sinistro e o valor da indenização chegar no limite da garantia, o seguro acaba ali. Isso aí. Aí não tem mais o que eu cobrir, né? O quarto cenário é quando o próprio contrato principal, aquele que o seguro-garantia estava protegendo, se extingue. Tipo, se o contrato for cancelado ou rescindido. Exatamente. Se o contrato principal acaba, o seguro-garantia também perde a razão de existir. E, por fim, o seguro-garantia se encerra quando chega o fim do prazo de vigência da pólice. Com um prazo de validade, né? Isso mesmo. É como se fosse um cronômetro que, quando chega ao fim, o seguro se encerra. Beleza. Então, resumindo, o seguro-garantia pode acabar, naturalmente, quando tudo corre bem, ou em situações extraordinárias, como um acordo entre as partes ou o fim do contrato principal. Perfeito. Mas é importante lembrar que, mesmo depois do seguro-garantia acabar, a seguradora ainda tem responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Ela ainda precisa cobrir qualquer problema que tenha acontecido durante o período em que o seguro estava ativo, mesmo que o segurado só comunique o sinistro depois. Ah, entendi. Tipo, se o tomador deu um calote durante o período do seguro, mas o segurado só descobriu depois do seguro ter acabado, a seguradora ainda precisa cobrir. Exatamente. A seguradora não pode simplesmente se livrar das responsabilidades só porque o seguro acabou. Faz sentido. E tem mais alguma coisa importante sobre o fim do seguro-garantia? Tem sim. Se o seguro acabar por um acordo entre as partes ou porque o contrato principal foi extinto, o tomador pode ter direito a receber de volta uma parte do prêmio que pagou. Seria justo, né? Se o risco acabou antes do tempo, o tomador não usou todo o seguro. É por aí. O seguro-garantia é uma forma de proteção, não um jeito da seguradora ganhar dinheiro em cima do tomador. E com isso, pessoal, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo do seguro-garantia contratual. A gente explorou os detalhes, tirou as dúvidas e esperamos deixou vocês mais preparados para lidar com esse tipo de contrato. É isso aí. O seguro-garantia é uma ferramenta poderosa que garante segurança para todo mundo. E para quem quer saber mais, a dica é procurar a ajuda de especialistas. A B2 Protege Corretora de Seguros é referência em seguro-garantia e pode ajudar a encontrar a solução ideal para cada caso. Isso aí. Nós temos o site b2proteges.com. E se preferirem falar por telefone, o número é 34 99681 2024. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada com a gente. E que as informações que compartilhamos sejam úteis para suas decisões. A gente se vê no próximo mergulho aqui no The Deep Dive. Até mais! Até a próxima!